Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo, né, sobre a iniciação. Sempre é um assunto atual. Por quê? Iniciar é começar. E nós estamos sempre começando. Como dizia Gonzaguinha, eu desejo ser sempre um eterno aprendiz. E o iniciado, aquele que começa em qualquer sistema, é um aprendiz. Em todo sistema é chamado de aprendiz. Então aqui vamos dar umas dicas preciosas para qualquer aprendiz de qualquer sistema. Não se esqueçam, deem seu like, me honrem vendo o vídeo até o final e, se gostarem, comentem abaixo do vídeo e também se inscrevam no canal, divulguem e compartilhem. O texto é requisitos de uma iniciação. Várias dezenas de sociedades iniciáticas são conhecidas. Muitas delas conferem status, prestígio e influência. Mas é isso que um candidato busca ao ingressar em uma ordem iniciática? A pergunta fica. Um verdadeiro buscador. É um dentre vários, pois são poucos os que têm sede de sabedoria. A carta 9 do tarô, o eremita, representa num sistema de arcanos do tarô iniciático o sábio. Levier Savant, em francês, é o velho sábio, ou Le Bon Père. Aqui vai entrar duas figuras, semelhantes, mas são dois tarô diferentes. O de Marselha, que é conhecidíssimo, e o outro tarô aqui, que é um francês. Vocês vão ver que os dois velhos, que todos os dois obedecem ao mesmo título, Levier Savant, o velho sábio. Mas nós vamos ver aqui uma coisa, a diferença entre um e outro. Vocês vão ver o seguinte. Nos dois exemplos acima, podemos ver, se apurarmos os sentidos, que muita gente passa por cima, batido, que o eremita da esquerda tem a cabeça toda encoberta e um pé à mostra. Isso significa que ele é discreto, porque ele cobre a cabeça toda, deixa só o rostinho de fora, não quer aparecer, porque o rosto significa identidade. Então tem que ter identidade, portanto ele mostra o rosto. E mostra o pé, por quê? Para vocês saberem que ele sabe onde está pisando. Ou seja, é um guia, portanto é um iniciador. É, portanto, Le Bon Père, o bom pai no sentido de pai iniciático. Enquanto isso, o outro, né, não quer somente se identificar, ele quer se mostrar. O que é que ele faz? Ele retira o capuz, porque ambos estão vestidos de frades. Então tem a cabeça totalmente descoberta, porque deseja ser visto, para ser valorizado, para exatamente ter prestígio, reconhecimento e aproveitar-se da sociedade onde ele está para ter, vamos dizer assim, a influência dos outros, usar a influência dos outros para o seu benefício. Ou seja, entra na nossa sociedade não para saber, mas para ter. É a maioria. Então, não tem pés. A veste dele corta os pés. O que nos diz, para quem sabe ler, que ele não sabe para onde o caminho leva. Por isso, não mostra os pés. Basta esses dois detalhes. Detalhes, para sabermos que estamos diante de um sábio, que é o da esquerda, ou de um farsante, que é o da direita. Isso acontece em toda a sociedade secreta, ou discreta, ou sociedade de mistérios, ou uma ordem oculta. Então, cuidado, né? Tem muitos aí que passam exatamente por ser sábios e, na verdade, são vigaristas. Relação com o louco. Aqui vai aparecer duas figuras do louco. O louco do tarô, a carta 0. Ambas mostram figuras que estão indo para o abismo. O de White e o outro, que é o francês, né? Ambos estão indo para o abismo. E ambos têm um cãozinho que está atrás deles. Atrás dele, de ambos. Ou seja, o cãozinho da esquerda. O da esquerda é todo florido, todo bonito. O da direita não. Mas ambos estão indo para o abismo. Então, esse é o iniciador. A carta 0 quer dizer o candidato que está fazendo a primeira iniciação. E nessa primeira iniciação está entrando numa ordem que vai conduzi-lo para o abismo. Como Raul Seixas denunciou a Otto Templi Orientis, que disse que matou Raul Seixas. E outros. Vários. Entendeu? Inclusive o Michael Jackson. Né? Então, sabemos que vamos dar um passo adiante. Por quê? Porque há uma relação conhecida entre a carta do louco e o eremita. Não vamos entrar nos detalhes, porque eu não quero que esse vídeo seja longo,
mas é sabido por todos que há uma estreita relação do arcano nono e o arcano zero, respectivamente, o eremita e o louco, mas não é verdade, é o buscador. No tarô iniciático, veja bem, porque é o tarô divinatório, há o tarô iniciático e o tarô tem 5 usos, né? Há o tarô que apenas é utilizado para saber se você fazer, vamos dizer assim, aprofundar-se no ego, ou seja, Jung recomenda pegar os arcanos do tarô, colocar, ele tem um livro sobre isso, coloca o arcano, olha para ele e deixe que as associações, as ideias se associem e venham à tua mente. Você vai fazer uma viagem sem sair do lugar, sentado, com o bumbum na cadeira. Aquele arquétipo, ele chama de arquétipo, nós chamamos de arcano. Então vai levar sua mente, necessariamente, por ser um arquétipo, por ser uma das ideias fundamentais dentro da terminologia de Platão. Então, essa figura tem o poder de levar você até a fonte cósmica da informação. E você vai ter muita informação olhando para ela. Então você vai ter raciocínios, conhecimentos que vão vir, que você não está sabendo de onde está. Porque eu estou dizendo aqui agora, já disse antes. Então, é um método que Jung recomenda, né? Então seria a introspecção, né, através das cartas do tarô. Há mais duas, mas não nos interessam. Aqui nos é mostrado que o caminho para o qual o sistema global foi pensado e é executado leva para o fundo de um abismo que vai destruir a pessoa. Ou seja, a maioria das pessoas está vendo uma vida infeliz, está vendo uma vida sem perspectiva, está ganhando uma miséria, quase morrendo de fome. O pico da pirâmide são 1% da população mundial, depois vem 10% e depois vem os 80% que vivem, né, para produzir para os que estão no pico. Essa é a figura que geralmente eles fazem quando eles tentam mostrar, os sites que denunciam, quando eles tentam mostrar como funciona o sistema, o establishment. As pessoas não sabem, mas estão sendo levadas por forças, podem ser legais, podem ser governamentais, podem ser políticas, econômicas, que as destruirão. E o objetivo é esse. Não importa de que maneira. Levar você ao fracasso, fazer de você um fracassado. Ou então, massa de manobra, ou mais um que acha que a vida é um inferno. Não foi feita por Deus. Então, Deus não existe, quem existe é o diabo, senão o mundo seria melhor. Essa é a estratégia do establishment, ou seja, do sistema global. Temos de sair desse planejamento global. Temos de sair. Como? Vamos ver, revisar como é que acontece a entrada. Ou seja, a iniciação, o louco do tarô, né, que seria aqui a entrada, que equivale na maçonaria, né, o desvastador, o aprendiz que está de joelhos, com o joelho apoiado, e o outro desvastando a pedra bruta, né, são, então, pessoas que entraram e já estão começando a trabalhar. O aprendiz, maçom, mas pode ser em qualquer sistema. Se aprendiz, então você vai fazer tudo o que eu lhe ensino. Tudo. Né? Eu lavei latrina. Eu varri lugares nojentos. Por quê? Para mostrar humildade. Enquanto isso, os lá de cima, os grandões, estavam levando a vida nababesca. E eu era apenas um. Mas se juntar todos os que estavam associados, então veja, há ordens que tem mais de 20 mil associados e cada associado desse paga R$100 por mês. Multiplique isso como? Então, como o planejamento global conseguiu isso? Através do Instituto Tavistock de Londres, fundado por Freud, já falei aqui, que faz o quê? Estuda o comportamento das massas multitudinárias e também a psicologia pessoal. Como você age quando está em necessidade, aí o banco aproveita e oferece empréstimo, você vai, ele vai te cobrar juros exorbitantes, né? Porque na época dos militares, né? Então o nosso juros com a FMI era de 14%. Nossa Constituição disse 10% já é crime, já é atrasem. Como é que podemos chegar com os militares no poder, que tinham todo o poder na mão, né? As 3 forças armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. Então, como é que puderam deixar que os juros chamados juros flutuantes chegaram a 14%, né? Na verdade, a palavra não tem outra. Né? É tirar dinheiro do seu bolso, você sabendo que está tirando. Geralmente,
a coisa começa assim. Vamos descrever então como é que começa. Um amigo que lhe observa e vê que você tem um perfil, convida você a entrar em uma sociedade fraterna, progressista, e que nos garante toda a segurança, e vai te dar um ensinamento. E o incauto cai no laço e vai. É assim que começa. As organizações iniciáticas possuem belas teorias, porém seus membros, em geral, nunca as põem em prática. Olha, eu estive 22 anos em determinadas ordens iniciáticas e eu punho em prática. Alguns poucos põem em prática, mas até no meu sistema, nós temos aqui, você sabe que nós temos um sistema que é grupal, que é chamado CMC, novo, que estamos fazendo a iniciação da alquimia como sistema de arcanos, como escola do ministério, ou como sistema de ministérios. Então, essa é a iniciação que estamos fazendo. Toda segunda-feira, às 19 horas, só recebe o link quem for matriculado. Graças a Deus, recebemos de volta alguns alunos que desanimaram, porque eu exijo a prática. Não basta só a teoria. Isso é importante. É o foco desse vídeo, é isso. A prática é fundamental. E as escolas de ministério, realmente, as associações semi-secretas ou discretas, não exigem isso. Ou seja, vamos agora à figura o louco, que na verdade é o buscador. Vocês veem que ao lado da figura central há um inocente cãozinho, na carta 0, que na carta 9 do eremita, mostrado lá em cima, tornou-se uma serpente. Eu tenho uma imagem que foi dada de presente, de gesso, que é uma pantera negra. Ou seja, o que era um animal doméstico, inofensivo, se tornou um animal selvagem, perigoso. A serpente é venenosa. A pantera negra tem garras afiadas e uma mordida dela no seu pescoço, você vai embora. O que significa, mas ela está aos pés do eremita, como sendo o seu guardião, como sendo o seu defensor. Ou seja, aqui nós temos o arcano 9 que mostra o verdadeiro iniciado. Aqui nós temos o verdadeiro, que é o da esquerda, e ele a domina. Pode ser uma águia, um falcão, uma pantera negra, pode ser uma serpente, não importa. O que quer que seja, aquele cãozinho se tornou um ser, vamos dizer assim, rapinante, terrível, né, perigoso, mas o verdadeiro iniciado o domina e faz dele seu guardião. Tive uma namorada que ela tinha a capacidade de projetar no astral. E ela disse: fui até a tua casa essa noite. Quando cheguei na porta da casa, tentei entrar, tinha um tigre deitado na porta. Rosnou para mim. Eu voltei. Eu falei: é meu bichinho de estimação. Um tigre. Hoje já não é mais o tigre. Já trabalho com anjos. Mas aquilo ali também não era um tigre. Seria uma criatura de outra dimensão que estava assumindo daquela forma. Porque ela estava nos planos sutis. Então, ele tomou a forma de um tigre. E ela viu. Então, ela era paranormal. E ela fazia projeções. Então, assim eu tinha meu guardião, que era esse tigre, lindíssimo, porque eu fiz não somente a prática, mas não somente a teoria, mas a prática. Sem a prática, isto seria impossível. Por isso eu insisto, né? Não fiquem na teoria, não tenham preguiça. Transmutar a situação adversa em oportunidade de progresso, sem a suposta ajuda da organização, eis a conquista do adepto. Portanto, o que a organização quer é ajudar você. Empurra você dentro da piscina e depois oferece a mão para te salvar. Essa a tática é essa, viu? Então você está na borda da piscina. Aí vem o seu amigo, dá um tranco em você, você cai na piscina, vai se afogar porque não sabe nadar, ele oferece a mão, te tira, você agradece a ele. Assim funciona a ajuda da organização. Isso é uma metáfora, mas acho que você é fácil de entender. Ou seja, no nosso caso, estamos dizendo como você pode conquistar sem ajuda. Portanto, do suposto amigo que vai te tentar, vamos dizer assim, analogamente, botar você numa situação difícil, depois ele mesmo vai te oferecer ajuda e vai tirar. Você vai ficar grato a ele e vai achar: estou numa organização que me protege, estou numa organização fraterna. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade de quê? Até hoje somos escravos dos outros. Passamos feito prostituta de mão em mão. Quando eu era criança, 11 anos, era da França. Depois passamos para a Inglaterra.
Depois passamos para os Estados Unidos. Um tempinho na Alemanha, pela Alemanha. Foi pouco tempo, durante a República. Quando foi proclamada a República Brasileira, o Brasil estava sob a tutela da Alemanha. Não sei se foi a Bucha ou Buchenschaft, foi quem comandou todo o processo da proclamação da República. Portanto, estamos na cama dos alemães, como prostituta. Então, vendendo nosso corpo, vendendo nosso país. Logo, vamos parar de querer a ajuda de alguém sem saber exatamente quem é, porque você não sabe o coração da pessoa, e um sistema que só diz o que vai acontecer no futuro quando você chegar lá. Ou seja, cada iniciação é oculta, é secreta. Você só conhece quando você está diante dela, quando você está no local onde você vai fazê-la. Isso é imoral, porque segundo Tomás de Aquino, segundo a lógica aristotélica, né, o fim prático, o objeto que você pretende atingir, é o último na ordem prática a ser atingido, mas é o primeiro na ordem teórica a ser explicado. Vou repetir. Se eu estou fazendo com o meu grupo de CMC a alquimia como escola de mistérios, já expliquei a todo mundo. Lá no final tem um soberano poder que está nos esperando. Aquele que vencer toda a prova vai chegar lá, vai receber uma coroa dele. O nome é Cateriel. Então, já disse, portanto, já expliquei. Na ordem da teoria, é a primeira coisa a ser explicada, é o que é a iniciação. Na ordem da prática, quem está comigo, somos 28 hoje, éramos 43 no início, alguns acharam que era uma brincadeira, ou então não entenderam, ou era curiosidade. Mas os 28 vestiram a camisa. E estão praticando, estão fazendo conosco. Então, toda segunda-feira, às 19 horas, a gente vai ao ar, mas só recebe o link para entrar na live privada. Quem é aluno e vai para dentro. Mas depois tem acesso à plataforma que dá todas as outras lives e dá muito material. Muita coisa. Não é? Desde vídeos até textos que são muito raros. Portanto, praticar o que lhe foi dado na teoria é vital. Por isso, o verdadeiro iniciando é representado na maçonaria, aqui cabe de novo, como um artesão com o joelho no chão, a outra mão apoiada no joelho. Esse é o quadro clássico do primeiro grau na maçonaria, né? Ele está com o joelho no chão, ajoelhado sobre uma perna, à esquerda. A perna direita está apoiada no pé. O braço direito está apoiado na coxa direita, com um martelo na mão, um malhete. E a mão esquerda está segurando o cinzel. E à frente dele uma pedra que é bruta. Uma pedra completamente deformada, que ele vai ter que trabalhar. A pedra é ele. É o simbolismo do primeiro grau. Então, o trabalho é a tarefa do aprendiz. Aqui com Gênesis, Javé dá ao homem como castigo, comerás o pão com o sal do seu rosto, né? A maçonaria usa como sendo o nosso dever e a nossa honra. Por isso o avental de aprendiz, o avental de artesão, o avental de trabalhador, de operário. Então, fazemos o contrário do que está na Bíblia, no Gênesis 2. Portanto, a tarefa do aprendiz é trabalhar. Se não trabalha, não pode entrar. Tem que ter um emprego. Lamentavelmente, as sociedades iniciáticas não mostram quão relevante é a prática do caminho do iniciando e como é importante cada coisa que ele faz, né? Tudo que ele faz, todo o trabalho que faz, né? O trabalho é seu tempo. Quando você faz uma coisa, você está gastando seu tempo. Seu tempo é a sua vida. Portanto, cada ato seu é de valor infinito, porque é uma parte da sua vida. É um tempo da sua vida que você está gastando ali. Por isso, era quem dizia, né? O trabalho do homem não tem condição de ser estipulado um preço. Porque uma parte da vida dele está ali. A moeda, portanto, tem de um lado o cara e outro coroa. Coroa é, portanto, o valor do dinheiro. 10 centavos, um real, hoje, 10 reais, 50. E do outro lado o cara, que seria o homem. Ou seja, o valor daquele homem ali foi estipulado em tal ou tal. Mas ele diz, isso é uma ficção. Isso é uma injustiça. Por quê? O valor do trabalho é inapreciável. Não tem como você dar um preço. Olha, Tomás de Aquino, o doutor Angélico. Portanto, minha gente, cada ato que você faz, valorize seu trabalho. Se o patrão não valoriza, então ele não sabe o que é o grande arcano. Ele não conhece o grande arcano
né, da sociedade secreta. SOD, ele não conhece, o segredo. Vamos ao companheiro. O companheiro vem depois do aprendiz. O aprendiz são 3 anos. Depois vem o companheiro. Vai ficar 5 anos. Continua o trabalho. Ainda está submetido ao dever de trabalhar. Porém, pode duvidar da teoria que foi dada. Aqui está o privilégio que só o companheiro tem. Então, ele sai meu Deus do céu, do caminho e volta ao caminho. Ele duvida. E aí tenta ver o seguinte: se eu fizer sozinho, pela prática que eu já tenho, então eu farei melhor. Se eu fizer, vou tentar. Se eu fizer, então eu deixo a teoria que me deram, porque foi uma coisa falsa. E geralmente é uma coisa falsa. Ou então te dão, mas não te estimulam a você praticar. Portanto, aqui nós temos estamos dando o que pode ser dito, mas o aprendiz tem o privilégio de sair do caminho e voltar ao caminho. Ou seja, sai da régua, que é um símbolo maçônico importante, da reta, regula, deixa de ser regular, deixa de regular seus atos, né? Deixa de ser comedido, a régua, tanto a reta como a medida. É o privilégio do companheiro. Só ele pode fazer isso. Só ele. Depois que ele passar a mestre, não pode mais. Como aprendiz, muito menos. Então, sair da regra imposta pelos seus superiores é um privilégio do companheiro maçom. Pode ser em outras sociedades também. Na nossa, que é o CMC, Colégio Marco Deus, você pode sair toda hora. Nós damos a liberdade total. Eu tenho uma obsessão pela liberdade. Eu sou absolutamente livre. Só devo obediência à minha própria consciência e ao Deus a quem eu sirvo. Portanto, no CMC, você terá absoluta liberdade de sair do esquema, do texto, daquilo que eu digo, que eu ensino, e fazer a tua experiência. E temos muitos aqui, eu não vou citar nomes, mas tem muitos que fazem. Mas é assim que vai saber. Duvidando, testando, né? E vai ser na carta 1, mas na carta 1, pelo sistema iniciático do tarô iniciático, então seria a carta 1, chamado mago, não, mas na verdade é o aprendiz. Ou seja, o equivalente ao aprendiz maçom, que está com a pedra bruta para lavrar, é equivalente no tarô ao ritualista, que está fazendo uma magia cerimonial numa mesa com espadas, copas, paus e ouros. São equivalentes. São sistemas diferentes, mas têm a mesma finalidade. A teoria, portanto, é a mesma, embora dita de maneira diferente, pois só uma verdade. Só uma verdade. Portanto, as escolas iniciáticas podem ter nomes diferentes, mas se ela não seguir a sagrada tradição, que é de boca a ouvido, então vai levar você para o nada. Ou então para a sua destruição ou a sua desvalorização. Você vai deixar de se achar uma pessoa e vai se achar um lixo. É isso que o sistema quer. Você se desvalorize, acha que seu tempo não vale nada, e aí quando sai um funcionário sai de uma firma, tem uma fila de 40 para ocupar o lugar dele. Mas é assim que nós vamos caminhando até que vocês tenham consciência disso e mudem. Pois você vai saber se o caminho dado pelo sistema é melhor do que ele descobriu. Então, assim você não terá a sua capacidade no sistema de arcano do tarô. Então, é o mago, que é o nome falso. A tarefa dele é colocar em prática a teoria. Na maçonaria, é o aprendiz maçom, que desbate a pedra bruta. Você pode olhar as duas, são as mesmas verdades, só que ditas de maneira diferente. Ambas se equivalem, embora sejam diferentes. Graus diferentes, nós dizemos. São similares na iniciação, embora diferentes na sua representação. Mas só com a prática podemos ter qualificação. Ou seja, o que nos interessa é qualificação. Sem qualificação, o anjo do portal não deixa você passar. Segundo o Vicente Job, quando você vai passar pelos portais, então não adianta. Você pode ter galões, você pode ter faixas, você pode ter tudo que foi enfeite na sua alfaia, mas se não tem qualificação, não passa pelo portal. Então, é bonito o que você veste, mas não tem valor nenhum nos mundos e nas dimensões onde a verdade impera. Portanto, não vamos cair nessa falsidade e vamos, portanto, escolher ser aprendizes de fato. Somos eternos aprendizes. E eu terei a honra de ser. Até o dia em que eu estiver nesse corpo, nessa tenda mortal, eu terei o prazer
de ser um eterno aprendiz. Eu não terei na minha faia nenhuma coisa, você vê, eu dou aula aqui todo de camisetinha, e para mim isso não me diminui. Uma pessoa disse assim: professor, acho interessante o senhor dar uma aula tão boa, uma aula tão, com um nível tão alto, de camisetinha. Ora bola. O que é mais importante? O que eu sei ou o que eu visto? Você é quem sabe. O juízo, o julgamento é seu. Mas ter símbolos e não saber interpretá-los. Ter galões e enfeites nas safaias que veste, mas aquilo ali apenas foi dado por amizade ou por dinheiro. O que é que você está fazendo? Uma falsa iniciação. Porque você não está fazendo de verdade. Então, veja isso antes de entrar em qualquer sociedade discreta, secreta ou associação de mistérios. A escolha é tua. Pronto, chega. Já dissemos então. Se me honraram vindo até aqui, então, por favor, né? Eu tenho tido alguns problemas devido a essa iniciação que a gente está fazendo. Eu tenho demorado a gravar vídeos. E no último, houve um erro técnico. Eu fiz um vídeo excelente, gastei o dia todo para fazer. Só tive 163 visualizações. Então, até o próximo vídeo. Esse aqui, portanto, pode ter uma sequência, porque estamos falando apenas de como é que deve ser uma iniciação. Como é que você sabe se a sociedade onde você está entrando, a sociedade iniciática de verdade, ou é farsa, uma fantasia. Pronto, isso é o que eu queria. Então, até o próximo. Talvez a gente continue, se esse vídeo agradar, mostrando, né, a sequência, né, da iniciação. Aqui mostramos muito rapidamente. Foi quase que uma introdução. E até o próximo, porque, como dizia bem Suede, a demanda que eu enfrento é que o cavalo não desce escada. Até o próximo vídeo.